Paz, povo de Deus, pastor Rafael aqui, estamos aqui para trazer mais uma palavra, uma ministração para você, amém? Este dia de domingo, amém? A qual devemos honrar a Deus com as nossas vidas, celebrar por mais uma oportunidade de falar do seu amor, da tua grandeza, que você possa receber esta mensagem e que esta mensagem ela possa vir de encontro à tua necessidade no dia de hoje. Queria neste momento, neste vídeo, trazer uma palavra, uma reflexão acerca de que cartas estamos valorizando em nossas vidas. Quais são as cartas que estão sendo importantes para a nossa vida? Então eu queria que você, no dia de hoje, ao ouvir esta mensagem, não abrisse mão das cartas que Deus te deu para querer abrir as cartas do seu inimigo. Eu quero ler com os irmãos no livro de Neemias, capítulo de número 6, a partir do verso de número 1, que diz assim: Sucedeu mais que ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele não havia brecha alguma, ainda até que este tempo não tinha posto portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram-me cartas, dizendo: Vem, congreguemos-nos juntos nas aldeias do Vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiro a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram-me a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta nas suas mãos. Esta passagem bíblica fala acerca de Neemias, um jovem a qual ele propôs o seu coração em fazer alguma coisa pela cidade de Jerusalém, que estava assolada, destruída, mais uma vez, pelo povo ter se desviado, ter se distanciado dos preceitos e caminhos do Senhor. A Bíblia diz que Deus permite que o inimigo adentre em Jerusalém, destrua os muros, queima as portas e a cidade fica assolada, porque uma cidade sem muro é uma cidade desprotegida, uma cidade que não tem as portas no seu lugar, é uma cidade que não tem limites ou não tem segurança. E a Bíblia diz que quando Neemias fica sabendo que a cidade dos teus pais, a cidade a qual ele foi criado, a cidade a qual é a sua origem, está assolada, está arruinada, está destruída, Neemias pede em suas orações para que Deus lhe conceda a graça, para que Deus lhe conceda a oportunidade de poder fazer alguma coisa para mudar aquele cenário. E a Bíblia diz que Neemias ora a Deus, pedindo que Deus lhe concedesse graça. E a Bíblia diz que a petição de Neemias, ela foi alcançada aos olhos de Deus, que Deus tocou no coração do rei, o rei a qual Neemias servia como copeiro, para intervir em benevolência a favor do rei. A Bíblia diz no livro de Neemias, capítulo de número 2, que o rei contempla o semblante abatido de Neemias e pergunta para ele qual era o problema, qual era a necessidade que Neemias estava enfrentando. Pois bem, a Bíblia diz que Neemias então vê uma oportunidade, vê que a mão de Deus está naquele negócio, e ele expõe para o rei, porque é que ele está com a alma abatida e entristecida. E ele, ouvindo a necessidade de Neemias, o rei pergunta: o que posso fazer para lhe ajudar ou para lhe socorrer? A Bíblia diz que Neemias então pede autorização do rei para poder ir e fazer aquela obra, para poder ir e fazer alguma coisa em favor daquela cidade que estava arruinada. O rei, ele concede o desejo de Neemias e fala: Neemias, vai. Neemias, ele põe um prazo determinado para que ele pudesse executar aquela obra, e a Bíblia diz que o rei concordou com isso. E quando Neemias já tinha autorização para ir, o rei olha para ele e fala: você precisa de mais alguma coisa? E a Bíblia diz que Neemias então ele pede 2 coisas para o rei. Livro de Neemias, no capítulo de número 2, o verso em questão, o verso de número 7, diz que Neemias pede ao rei: se ao rei se parece bem, dê-me cartas para os governantes da lei do rio. E Neemias pede que o rei lhe conceda cartas
cartas fala de autorização, cartas fala de autoridade. Neemias pede carta porque Neemias está dizendo assim: não basta ter desejo no coração, não basta ter boa vontade em fazer, eu preciso ter autorização, eu preciso ter legalidade para fazer. Então Neemias, sabendo que não seria fácil chegar no seu destino final, Neemias sabendo que não seria fácil chegar em Jerusalém, Neemias sabendo que haveria caminhos difíceis a percorrer, caminhos estreitos a se passar, e caminhos que até mesmo haveria barreiras para impedir o acesso, Neemias pediu autorização, Neemias pediu cartas para que o rei lhe concedesse. E a Bíblia diz que Neemias pediu 2 tipos de carta. O primeiro tipo de carta que Neemias pede para o rei é uma carta que lhe concedesse autorização para passar. Ou seja, a primeira carta que Neemias leva é uma carta de autoridade. Porque, meu irmão, Neemias estava dizendo: se eu não tiver autoridade, se eu não tiver autorização para passar, eu não chego ao meu destino. Essa é a primeira carta que Neemias tem, e é a primeira carta que todos aqueles que querem fazer a obra de Deus precisam ter: carta de autoridade. Quem não tem autoridade não tem legalidade. Quem não tem autoridade não tem poder a ser exercido. Só que Neemias, ele pede uma carta de uma autoridade para que ele pudesse exercer outra autoridade. Ou seja, Neemias estava dizendo: rei, eu só posso fazer se o Senhor me autorizar. Rei, eu só posso ir se o Senhor permitir. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, e já vi um parênteses neste momento para você: quem é que está te autorizando a fazer as coisas? Você está fazendo as coisas debaixo da tua autoridade, ou você está sujeito a outra autoridade? Coisa boa é quando estamos debaixo de uma autoridade. Coisa boa é quando recebemos autorização de uma autoridade. Quando eu falo de autoridade, eu estou falando daqueles que estão acima da gente. Quando eu falo de autoridade, eu estou falando de pessoas a qual a gente respeita. Mas quando eu falo de autoridade, eu falo de cobertura. E eu não posso deixar de falar acerca da cobertura espiritual. Qual é a tua cobertura espiritual? Quem é que está te autorizando, ou quem é que está lhe concedendo autoridade para fazer alguma coisa? Note que Neemias tinha a mão de Deus a seu favor, mas Neemias estava sujeito a uma autoridade. Então não basta ter a mão de Deus ao meu favor, não basta ter a mão de Deus agindo, me direcionando, me enviando, me ajudando. Nós precisamos aprender a respeitar as autoridades constituídas por Deus. A Bíblia diz que a primeira carta que ele leva é a carta da autoridade. Só que Neemias pede uma segunda carta para o rei, e a carta que Neemias pede é uma carta de provisões. Carta essa que dava a Neemias condições necessárias para executar aquela obra. Então Neemias pede carta de provisões, porque Neemias está dizendo: rei, eu vou precisar de provisões, vou precisar de ferramentas, vou precisar de materiais, vou precisar, rei, de madeiras. Então me dá uma carta de provisões, para que aonde eu passar, provisões possam ser geradas. Olha que interessante, Neemias não sai do palácio levando, meu irmão, provisões. As provisões vêm no caminho em que Neemias percorre. Eu posso profetizar algo para a tua vida nessa noite, neste dia de hoje? Enquanto você está esperando as provisões para fazer, você não vai fazer nada. Neemias me ensina que eu tenho que começar a fazer, e Deus se encarrega de prover o meu necessário. Neemias não leva provisões. Neemias, ele sai apenas com cartas de autoridade e cartas de provisões. Ou seja, no percorrer do caminho, ou seja, ao longo da caminhada, ao longo da jornada, as provisões foram geradas. Eu quero profetizar para você que me ouve, eu quero profetizar para você que vai assistir este vídeo, você que vai se atentar para esta palavra. Eu profetizo que na medida que você se empenhar
caminhar, a fazer a obra de Deus, as provisões serão geradas. Ei, caminha que Deus honra, trabalha que Deus paga, ou seja, faz alguma coisa. Neemias me ensina que eu não tenho que ter para fazer, eu não tenho que ser para fazer. Neemias me ensina que Deus, Ele vai acrescentando na medida que eu vou me empenhando, ou seja, quanto mais eu faço, mais Deus me provê, quanto mais eu faço, mais Deus me honra. Você lembra quando Deus pede a Isaac para Abraão, em Gênesis capítulo de número 22, a Bíblia diz que Deus pede Isaac para Abraão, não porque Deus queria que Abraão perdesse Isaac, mas que Deus queria que Abraão voltasse a crer, voltasse a caminhar, crendo que as provisões seriam geradas. E a Bíblia diz que quando Abraão está lá no alto Monte Carmelo, para sacrificar o teu Isaac, o cordeiro já estava preso, preparado, separado, ou seja, quando Abraão estava indo para o altar já estava gerando o que Abraão precisava. Eu vou repetir para você gravar: quando você vem para o altar, quando você vem para fazer a obra, Deus já está com tudo preparado. Então, em nome de Jesus, debaixo desta palavra, caminha que Deus honra, caminha que Deus prospera, se esforça que Deus vai te honrar. Deus não honra quem fica parado. Deus não gera provisões para quem não sobe ou não suporta a subida do monte. Então entenda isso: enquanto Abraão está subindo, o cordeiro já está preparado. Com Neemias foi da mesma maneira. Quando Neemias estava indo, a Bíblia diz que com a quarta que ele recebia, as provisões lhe eram acrescentadas. Então eu não preciso levar bagagens, eu não preciso levar provisões. As provisões irão aparecer ao longo da jornada. Receba essa palavra profética: as provisões irão aparecer ao longo da tua jornada. Estamos vivendo um período de crise, um momento que o comércio está fechado, um momento que as empresas estão fazendo os cálculos para ver qual será o impacto financeiro. Haverá talvez corte, haverá talvez recessão, mas o meu Deus está mandando eu profetizar para aqueles que são dele: ei, caminha que as provisões serão geradas. Ei, não se espante, não se assuste se 2020 será um ano a qual as perspectivas serão todas superadas. Tudo aquilo que os homens projetaram para 2020 serão apagadas, esquecidas, porque 2020 será o ano que nós vamos caminhar e as provisões serão geradas. Ou seja, Neemias vai sem provisões, mas Neemias não chega lá sem provisões. E a Bíblia diz que com a carta de autoridade, com a carta de provisões, Neemias chega em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, a Bíblia diz que ele vê a situação. Neemias está com autoridade para fazer, Neemias está com provisões para fazer, porém Neemias, ele se vê sem saber por onde começar. Então ele para, e a Bíblia diz que por 3 dias e 3 noites, ele só observa o cenário, ele faz um panorama do caos, de como está a situação, porque uma coisa é quando a gente vê de longe, uma coisa é quando a gente fica sabendo por terceiro, outra coisa é quando a gente olha para os nossos olhos. E a Bíblia diz que depois de 3 dias e 3 noites, Neemias decide então começar aquela obra. Obra essa que não foi fácil, obra essa que primeiro teve que arrancar os entulhos, obra essa que primeiro teve que limpar o terreno, obra essa que teve um grande trabalho para primeiro poder tirar aquilo que tinha sido arruinado. Neemias começa a separar o que tem utilidade, o que não tem utilidade, o que serve, o que não serve. E a Bíblia diz que a graça e a bondosa mão do Senhor estava com ele, a tal ponto que a obra que Neemias estava fazendo começou a prosperar, começou a evoluir, começou a crescer. Porque quando a mão de Deus está conosco e estamos debaixo de uma autoridade e as provisões são geradas ao longo do caminho, meu irmão, as obras começam a aparecer. Então tem obra que não aparece por um desses 3
3 motivos. Primeiro, ou a mão de Deus não está mais contigo. Segundo, ou você não tem autoridade para fazer. O terceiro, ou as provisões não estão sendo geradas. Então, obra, para ter crescimento, ela precisa que a mão de Deus esteja nela, ela precisa ter autorização e ela precisa ter provisões. Então, meu irmão, quem é que está te autorizando a fazer? Quem é que está patrocinando as tuas obras? Ou qual é a mão que está te abençoando? Neemias já estava com a mão de Deus. Neemias tinha autorização do rei. E Neemias tinha provisões que foram geradas ao longo do caminho. Então a obra começou a crescer. A obra começou a dar certo. Porém, a Bíblia vai dizer, no capítulo número 6, que quando a obra de Neemias está a tal ponto que só faltava tampar algumas brechas e colocar algumas portas, alguma coisa no lugar, que então começou a manifestar a oposição. A oposição viu Neemias chegar, a oposição viu Neemias começar, a oposição viu Neemias sofrer, a oposição viu Neemias ficar 3 dias calado, chorando e lamentando, a oposição viu o esforço, mas em nenhum momento ela se manifestou. Por quê? A oposição só se revela quando as coisas começam a dar certo. Ninguém fala mal de fracassado, ninguém taca pedra em árvore infrutífera, ninguém, meu irmão, quer se levantar contra governo falido ou reino dividido. Neemias estava com os opositores do seu lado, mas enquanto a obra não aparecia, eles não se manifestavam. Então deixa eu dizer uma coisa para você nesta tarde, nesta noite, no exato momento que você vai ouvir esta palavra. Você está tendo oposição na tua vida, você está tendo oposição na tua família, você está tendo oposição no teu trabalho, é porque as obras feitas pelas tuas mãos estão crescendo, prosperando e aparecendo. A Bíblia diz que Sanbalate, Tobias e Gesem se manifestaram contra aquela obra. Então só tem oposição obra que tem crescimento. Neemias chega e vê os muros da cidade em opróbrio. A palavra opróbrio quer dizer extrema humilhação ou extrema vergonha. Ou seja, enquanto aquela cidade está na humilhação ou está em extrema vergonha, não tem oposição. É assim na tua vida, é assim na minha vida, é assim no teu ministério, é assim no meu ministério. As pessoas querem nos ver na humilhação, as pessoas querem nos ver na miséria, as pessoas querem nos ver nas desgraças, mas é só Deus virá ou transformar a humilhação em exaltação, a vergonha em honra, que as oposições aparecem. Ou seja, nem todo mundo que está do teu lado vai aplaudir a tua vitória. Você tem que estar preparado para isso. É quando você conquista que a cara feia vai se revelar. É quando você cresce que pessoas vão falar. Fofoqueiro, linguarudo, invejoso, porque meu irmão, que invejaram a túnica de José, porque a túnica que o pai fez para ele foi uma túnica diferenciada. Se a túnica de José fosse uma túnica comum, igual a de todos os irmãos, ninguém falaria nada. Então deixa eu dizer uma coisa para você: não quer passar por perseguição, não quer ter oposição, meu irmão, não queira ter nada de destaque na tua vida, porque tudo aquilo que Deus me dá para destacar vai incomodar. Deixa eu dizer uma coisa para você: não quer ter inveja, não quer ter perseguição, não quer ter pedrada, então não queira o destaque de Deus. O destaque é bom, mas ele gera perseguição. Meu irmão, enquanto a obra de Neemias estava sem destaque, não houve manifestação. Então as manifestações só aparecem quando tem algo se destacando. Sabe por que você está passando essa luta, este vento, essa perseguição? É porque tem algo de Deus se destacando na tua vida. É porque talvez o que você tem feito tem se destacado. Sabe por que a igreja no Brasil está passando por essa situação dos templos estarem fechados, os cultos proibidos?
É porque a igreja está crescendo, o Brasil está crescendo, o povo cristão, o povo evangélico está crescendo. Logo, logo esta nação, 99% desta nação vai dobrar o joelho e as bocas vão confessar que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Então, estão querendo se opor, mas deixa eu dizer uma coisa: nós estamos fazendo uma grande obra e não vamos parar, porque nós temos cartas, nós temos autorização. Neemias, ele vê a oposição se manifestar, e a oposição chega como quem não quer nada, dizendo para Neemias parar, dizendo para Neemias ir com eles. E a Bíblia diz que Neemias manda uma resposta: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso parar, descer para ir ter convosco. Ou seja, eu não vou sair da minha posição para dar ibope ou atenção para quem não é digno. Vou repetir: Neemias manda essa resposta: eu não posso parar, não posso descer para me importar com quem está incomodado. Meu irmão, você já ouviu um ditado popular, um ditado muito antigo: os incomodados que se mudem? Neemias já estava vivendo isso. Neemias estava dizendo: ei, eu vim aqui para fazer a obra, os incomodados que se mudem. Ei, eu vim aqui para fazer a obra, Deus mandou eu aqui para fazer a obra. Quem não está contente, não está satisfeito, que se mude. Eu estou aqui porque a mão de Deus me trouxe aqui. Eu estou aqui debaixo de uma autoridade e eu tenho provisões para fazer. Então, se a mão de Deus está comigo, se eu estou debaixo de uma autoridade e se as obras têm sido providas por Deus, eu não vou parar. Porém, a Bíblia diz que os inimigos tentaram, não por uma, não por duas, mas por 5 vezes, enviando cartas. Entenda isso. E eles enviaram carta pela 5ª vez através de mensageiro. Lembra que no começo eu disse que Neemias tinha recebido carta do rei para ir? Agora o inimigo quer que Neemias receba as cartas do inimigo. Note que Neemias, ele leva 2 cartas, uma de autoridade, uma de provisão, ou seja, uma carta em cada mão. Quando o inimigo começa a mandar carta, Neemias tem que abrir mão de uma carta para pegar a outra carta. Sabe o que eu quero dizer para você? Não abra mão das cartas que Deus te deu para querer saber das cartas do seu inimigo. Não abra mão das cartas que Deus te deu para querer abrir a carta do teu inimigo. Neemias, ele fala: ainda que mais são as cartas do inimigo, eu prefiro ficar com a carta que Deus me deu. Eu não abro mão das cartas que Deus me deu pela quantidade de cartas do inimigo. Note que Neemias não abre nenhuma carta. Neemias não quer saber o conteúdo de nenhuma carta. Sabe por quê? Neemias sabia que a carta que ele tinha recebido era mais importante do que a carta do inimigo. E carta serve para quê? Para autorizar e desautorizar. Carta, ela tem o poder de quê? De comunicar ou de noticiar. Ou seja, carta muitas das vezes ela vem trazer surpresas. Quem é que nunca recebeu uma correspondência e com surpresa abre e rasga para querer saber o seu conteúdo? Ou seja, enquanto a gente está abrindo a carta, a gente está, meu irmão, em suspense, com expectativa. Porém, quando abre, temos surpresas, boas ou ruins. Neemias já estava dizendo: eu não vou trocar o certo pelo duvidoso. Então, meu irmão, ainda que as ameaças são inúmeras, ainda que cartas estão sendo liberadas em quantidade, notícias estão sendo enviadas a monte, não troque o que Deus te deu por nada do seu inimigo. Não troque o certo pelo duvidoso. Sabe por que estamos passando por uma crise como essa? Sabe por que estamos passando por uma pandemia mundial e nacional como essa? Para que muitos cristãos
possam levantar a sua carta de salvação e declarar: eu não abro mão da minha salvação. Mas quantos estão trocando a carta de salvação por carta de corrupção? Mas como Neemias, ele rejeitou as cartas de Sanbalat, Tobias e Gesem, eu venho dizer para você que me ouve: não abra mão das cartas que Deus te deu. Não troque as poucas cartas que Deus te deu pelas muitas cartas do inimigo. É melhor ficar com um pouco de Deus do que com muito do inimigo. Então que você possa continuar fazendo a obra, que você possa permanecer nesta fé, que você possa na tua casa levantar as tuas cartas de autoridade e carta de provisão, e para falar: eu estou fazendo uma grande obra e não vou parar. Que Deus possa te abençoar nesta tarde, que esta palavra venha de encontro ao teu coração, e na medida que você ouvir essa mensagem, compartilhe ela, deixe seu like, envie para quantas pessoas o Espírito colocar no teu coração, e coloque lá, hashtag, eu não abro mão das cartas de Deus na minha vida, eu não troco as cartas de Deus pelas cartas do inimigo. Ou seja, fique com o que Deus te deu. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que até que nos encontremos de novo, que o Senhor te guarde debaixo das tuas poderosas mãos. Sabe por quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus abençoe, forte abraço, graça e paz.